Fala pessoal, boa noite. Vamos aguardar alguém entrar para eu poder conversar um pouquinho. Boa noite, galera que tá assistindo aí pelo YouTube ou quem tá assistindo a reprise aqui dessa live, boa noite. Eu sou a Juliana, sou da equipe Time to Run. Tô hoje aqui para bater um papinho aí com o professor Timóteo, né? O professor que foi super gentil de querer vir conversar aqui com a nossa equipe. Bom, pessoal, desde março a gente está fazendo um monte de lives, né? Trazendo profissionais da área da saúde, trazendo pessoas da corrida que inspiram a gente a manter aí a atividade física, a manter as rotinas dos treinos e trazer também um pouquinho de conteúdo técnico, né? Então, nós já conversamos aqui com fisioterapeuta, professor de educação física, psicólogos. Então, assim, a gente teve uma enorme gama de pessoas que vieram para conversar com a gente, né? Então, o professor Timóteo hoje vai conversar. E aí, galera? E aí, mãe? Dona Sônia tá na live? E aí, Du? Cris, Diego, boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Gente, olha, já estamos chegando no finalzinho aí de julho, né? Vamos esperar aí o professor entrar. Primeiramente, também queria agradecer vocês que estão sempre assistindo, estão sempre contribuindo para a gente fazer conteúdo aqui da equipe, que vocês que assistem, que interagem. Lembrando para vocês que, além dessa live ficar salva no Instagram, ela vai ficar salva também no nosso canal do YouTube. Todas as lives estão tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify. Então dá para assistir, dá para ouvir, dá para vocês acompanharem todo o material que a gente vem fazendo de todos os jeitos. E aí também dá para compartilhar com os amigos, né, gente? Ajuda aí a nossa equipe a aumentar o nosso canal, trazer mais seguidores pra gente conseguir desbloquear aí mais funcionalidades, né? Lá a gente tá com vários reviews das máscaras aí para vocês correrem na rua com segurança, né? Então acho que vale a pena dar uma conferida. E aí, seu Amaro, boa noite, tudo bem? Hoje o professor Timóteo vai falar um pouquinho sobre atividade física e a terceira idade. Então, chama todo mundo aí, essa live é pro pai, pra mãe, pra tia. Chamem todo mundo. E hoje, né, a gente vai concorrer aí com o horário da novela, com o horário do futebol. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai conseguir trazer a nossa audiência que tava tão fiel e agora vai começar a assistir o futebol. Gente, a live é muito melhor. Depois vocês assistem os melhores momentos do futebol. Vamos aguardar aí o professor Timóteo entrar, já tá colocando aqui. Ei, professor, boa noite. Stephanie, boa noite, tudo bem? O professor já apareceu. Já vou começar aqui a... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá todo mundo ouvindo? Dá um joinha aí. É isso aí, Du, futebol já era. Olá, professor, boa noite! Tudo bem? Não fala que futebol era, eu demorei porque eu já estava preparando a TV aqui, mulher. Olha, não, eu falei assim, não é possível que ele vai me dar um cano pra assistir o jogo do Não, Corinthians. não, não. Não, eu preciso assistir o Corinthians que é para torcer contra. Isso aí faz parte. Então, isso que eu estou sentindo Ah, falta. isso é verdade. Acho que tá todo mundo sentindo um pouquinho de falta dos jogos, né? Sim, sim. Já É, começou. já começou. Ah, boa noite, professor. Então, até apresentar o senhor aí para o pessoal, né? É uma honra ter o senhor aqui com a gente para bater esse papo. Queria também agradecer pela disponibilidade, do seu tempo, do seu horário, que eu sei que é muito concorrido, né? E hoje em dia, tempo para todo mundo é algo super valioso. Mas acho que mais valioso que isso é a gente poder contribuir e compartilhar um pouco de conhecimento com as pessoas, né? E trazer um pouquinho mais de informação aí para a população em relação a alguns conceitos que a gente tem sobre saúde, sobre atividade física. Então, assim, é uma honra trazer o senhor hoje aqui, tá? Muito obrigada. Obrigada por ter Eu, eu, aceitado o eu, convite.
Imagina, eu fico muito feliz, obrigado. E como eu acredito muito que esse universo conspira sempre a favor, assim que eu aceitei o teu convite para falar contigo, recebi um outro convite de um colega que está criando uma publicação e o capítulo que ele convidou para falar foi correr para idosos, correr 5 quilômetros. Falei, rapaz do céu, agora eu vou ter que me preparar realmente para falar de corrida. Em breve Aham, é. vou precisar de você, do teu grupo, para verificar se o que eu estou escrevendo está de acordo. Mas que bom, fico Olha, feliz que também. legal. Não, pode contar com a gente, viu? Pode Vou contar com a precisar, gente para o que o senhor precisar, porque a gente adora contribuir, a gente adora participar, fazer bagunça. O que chamar, a gente está indo. vou precisar Né? muito Então, sim. assim, não, pode contar com a gente. Então, eu só vou apresentar o senhor aqui na sua ficha técnica, né? Tá bom. Então, o professor Timóteo, ele é educador físico, né, pela FEFISA, coordenador científico do programa Senior Fit BR, e professor do curso de Educação Física da FMU. Então, assim, como é que eu conheci o professor Timóteo? Na verdade, nós não nos conhecemos pessoalmente, o professor, na verdade, fez uma live com o Edu, né, o Eduardo Barbosa, que é um professor de educação física bem conhecido aqui pelo grupo. E aí o Edu fez uma live com o senhor, logo, acho que foi dia 2 de abril, se eu não me engano. Foi lá no comecinho de abril, falando um pouco sobre a questão do número de passos diários que tinham diminuído por conta do isolamento social, né? E também um pouco sobre a atividade física da terceira idade. Eu lembro que o senhor comentou muito sobre as questões do que os idosos estavam sendo privados e tudo mais. E assim, eu achei muito interessante. Na época, inclusive, eu assisti acho que umas 2 vezes até a gravação para tentar entender um pouco essas questões, porque para a gente da equipe Time to Run, o que acontece? Hoje a gente é um grupo de corredores, de amigos, né? E aí que a gente tem nós estamos acho que quase 70 pessoas, mas a gente tem uma dificuldade de trazer as pessoas mais velhas. Então, assim, o nosso grupo, a média é entre 30, 40, até 50 anos. A gente tem pouquíssimas pessoas que ultrapassaram dos 60 anos. Então, a gente tem dificuldade de trazer, principalmente a nossa família, né? Aquelas pessoas que estão próximas, que são mais velhas, porque eles olham pra gente que tem essa paixão pela corrida, essa paixão pelo esporte, e fala: ah, isso aí é coisa de gente nova. Ah, isso aí não dá pra mim. Ah, é porque eu não aguento. Ah, é porque eu tenho não sei o quê. Né? E vai criando aquelas barreiras mentais. E então é uma dificuldade que a gente tem. Então, eu achei importante trazer o senhor hoje para conversar com a gente e também para falar um pouco sobre isso que a gente constrói hoje, como paixão pela corrida, paixão pelo esporte, como isso vai trazer benefícios para a gente daqui a alguns anos, quando nós estivermos na terceira idade, né? Quando a gente estiver mais velho. Então, acho que um pouco da pauta vai ser um pouco desse assunto, né? Então, agora eu vou dar a palavra para o senhor, que o senhor se apresente e vamos tocar a vida e tocar o nosso É, roteiro. então, assim, vai sempre, eu vou ficar sempre dependendo do controle que você tem aí. Você dá a dica e a Uhum, gente tenta seguir. Mas, perfeito. inclusive a gente acabou eu acabei agora de fechar um bate-papo com uma universidade agora de Brasília, né, a UNB, que o tema era esse também, o papel do envelhecimento, pandemia e atividade física. E assim que acabou, eu liguei aqui a TV para me preparar um pouquinho e estava passando uma matéria num dos jornais da Record, da Record News, e mostrava como chegar aos 100 anos. E eles foram mostrar alguns atletas e o que eles mais mostraram foram os atletas em natação. Então, realmente, encontrar pessoas que ficam esse tempo todo correndo não é tão comum. Mas, apesar que a gente tem a campeã brasileira de maratona, se eu não estiver enganado, é uma japonesa brasileira, né? Uhum. E a gente tem condições. Mas você já deu a dica do que a gente quer falar aqui, para quem está ouvindo ou quem depois vai comentar, que é como começar a correr e como continuar correndo. E esse começar a correr é na idade que eu estou hoje, na idade quando eu tiver 60 ou 70 ou 80. O que a gente está querendo é que as pessoas entendam que a atividade física é para qualquer idade, em especial para começar em qualquer idade. É lógico que falar de atividade física e corrida nesse atual momento que a gente se encontra pode parecer uma matéria de segundo plano, pode até parecer. Então a gente tira o verbo correr então e vamos fazer o seguinte, vamos começar andando nesse momento que a gente está.
Principalmente agora, porque esse grupo que a gente está tão interessado hoje, que são as pessoas que têm de mais idade, serão os últimos a terem acesso à corrida na praça, na rua, e mesmo quando tiverem acesso, serão, como a gente, terão a necessidade de usar a máscara. Para o teu grupo que está voltando a correr, a máscara já deve estar acontecendo, já deve estar demonstrando algo incômodo. Para essas pessoas de mais idade, o mesmo incômodo. E muitas pessoas vão ter que diminuir um pouquinho a intensidade da corrida para se adaptar a esse processo, para essa mudança da ventilação. E o nosso grupo de mais idade, para eles começarem a correr agora, assim que liberarem com a máscara, talvez fique mais incômodo. Mas a gente quer traduzir que é para começar a correr. Para quem está chegando agora, como o Edu, que eu vou precisar da ajuda dele também para a gente tentar escrever esse capítulo de cheguei aos 60, quero completar meus primeiros 5 quilômetros, o capítulo de um livro do professor Márcio, da São Judas, a gente realmente, eu nem sei se esse é o melhor verbo a utilizar, né? Vamos correr ou vamos completar meus 5 quilômetros? Não sei como é que a gente vai começar esse capítulo, mas o que a gente está querendo é que as pessoas gostem da atividade física, comecem a gostar agora e vão com esse hábito até o último dia de vida. Quem sabe a última corrida que ela dê, o último passo que ela dê, for até chegar no caixão e depois embarca bem mais rápido para o outro hemisfério que tiver que ir. Mas a gente quer incentivar quem está agora que é possível andar, correr, trotar na idade que você tiver. E, por favor, se tiver um grupo, muito melhor, porque um acaba incentivando o outro. Com certeza. O pessoal tá entrando, deixa eu dar um alô aqui, o Roberto tá entrando, Sim. a Silvia. O pessoal tá dando aí uma audiência pra gente, professor. Então, assim, para começar, assim, para dar aquela definição, porque a gente tá falando, melhor idade, não sei o que lá. Uma definição, assim, mais acadêmica, digamos, né? O que seria a terceira idade ou a melhor idade? O que na verdade, qual que é o melhor termo pra gente usar para não sair por aí falando coisa errada? Bom, o melhor termo para a gente utilizar agora mesmo seria o processo de envelhecimento. Uhum. Mas a gente tem usado uma idade específica, pensando principalmente em promoção da saúde, em promoção de políticas públicas. A gente tem utilizado os 60 anos como uma ideia, porque quase todas as políticas públicas para o processo de envelhecimento, para a gente criar situações adequadas para esse grupo, é a partir dos 60, pensando em países em desenvolvimento. Em outros países, 65. Melhor idade, maior idade, esses são termos que a gente acaba criando de maneira quase que folclórica e que acaba tendo mais confusão. Do ponto de vista teórico, agora tem até uma nova área de estudo que é a gente pensar no idadismo, que é falar sobre a idade e como tem esse sufixo no final aí, muitas pessoas estão sofrendo preconceito em função da idade que tem. Então, mas como a gente está querendo criar um termo bem científico aqui, é falar que são pessoas adultos, né, adultos velhos. Essa seria uma forma de gente decifrar essa idade que a gente tem. Nos nossos países aqui latinos, né, do lado, eles chamam de adultos maiores, né? Então a gente pode usar a mesma forma. Então, mas são pessoas adultas de mais idade, para não ficar falando, né, melhor, maior, porque melhor idade é a idade que a gente está agora. Agora, roubando um pouquinho esses outros conceitos. Mas basicamente, o que a gente vai discutir agora são pensando em pessoas que começaram, que fazem parte agora do corte chamado 60 a mais. Se a gente entrar agora nas redes sociais e pensar, a gente já tem grupo 50 a mais, 60 a mais para quase todas as áreas de discussão. Principalmente para retomada de emprego, voltar ao mercado de trabalho, tem muito disso, 60 a mais. Virou um grupo realmente, um grupo seleto para tomada de decisão, mas aqui a gente vai chamar de 60 anos de idade também. Perfeito, perfeito. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, mandem pela caixinha de perguntas, tá bom? Que no final a gente vai abrir para vocês tirarem aí as dúvidas com o professor. Sim. E aí, assim, eu tinha colocado aqui que eu achei uma coisa bem, bem interessante, que assim, a gente sabe que a população está envelhecendo, né? Cada dia a gente tem mais pessoas com mais de 60, 65 anos. O senhor acha que o idoso de hoje, ele é mais ativo do que aquele idoso de 20, 30 anos atrás? Porque antigamente a gente via aquelas vozinhas fazendo tricô, né? Assim, bem paradinha, que ficava em casa vendo a novela. Hoje, a gente costuma ver muitas pessoas idosas nas ruas,
fazendo caminhada, até mesmo trabalhando, com uma vida um pouquinho mais ativa. O senhor acha que esse fato é verídico ou é só uma observação assim aleatória? Não, a tua observação é bem interessante. Aí a gente tem que... Eu vou aproveitar, até os colegas já colocaram aqui, né, umas formas de chamá-los, né, de master, de sênior. Isso também tem muito, esses nomes também bem chiques, né, da gente chamá-los. É que se a Uhum, gente for usar um parâmetro de referência, então assim, a gente está comparando hoje a pessoa de 60 anos hoje, e se a gente está querendo voltar no tempo, há 10 anos atrás, com a pessoa que tinha 60. Então são pessoas de idades, de fases etárias diferentes. Fica bonito falar assim, né? Uma pessoa que tem 70 anos hoje, ela tende a ser mais ativa quando comparada com a pessoa de 70 anos há 30 anos atrás. Então, a ideia é mostrar que, atualmente, essas pessoas são mais ativas, sim. Porque, realmente, a expectativa de vida está maior. Então, hoje a gente tem as mulheres chegando aos 82, os homens perto ali dos seus 76. Então, a gente pode dizer que hoje nós temos mais pessoas ativas nessa idade. Então, elas estão entrando nessa idade de 60 anos ativas. Isso uhum, realmente é uma facilidade. Um dos itens que a gente pode colocar é a possibilidade de viver mais ou de se chegar aos 60 anos com menos complicações, em função de toda a modificação que a gente teve na sociedade, remédio, facilidades. Esse é um parâmetro que a gente tem. Outra coisa que a gente pode tentar entender é que essa pergunta, visto de quem é da cidade, fica diferente de quem vive, por exemplo, no interior. Nas cidades do interior, essas pessoas são em maior quantidade. Você vai para Santos, parece que você está num outro planeta. Eles é que comandam aquela cidade. Você vem para a cidade de São Paulo, talvez em função dessa loucura que a gente vive nessa metrópole sempre correndo, nós não cruzamos com eles nos horários que eles estão mais aparentes, mas eles sempre estiveram ali. Mas a tendência é de que nós tenhamos hoje mais pessoas ativas nessa idade quando comparada com outras idades, se a gente for fazer o recorte de 15 em 15 anos, por exemplo. É uma vantagem. E também, o que a gente pode resgatar agora, é que nós temos mais locais para receber idosos para fazer atividade física, se a gente assim. Então vamos lembrar aqui, SESC, SESI, Associação Cristã de Moços, sem contar todos os clubes esportivos, todos os clubes abertos da prefeitura que recebem esses idosos, também a grande quantidade, né? Esses CDMs. Então a gente tem muitos locais para eles irem praticar atividade física. Então não é só uma percepção, mas é realmente uma realidade. O que a gente está percebendo é que nós temos mais mulheres praticando atividade física. A gente pode ler o contrário. Tem menos homens praticando. Ou porque eles não existem mais, realmente, já se foram. Uns vão falar que é porque eles estão trabalhando, mas também não é uma realidade. Mas a gente tem percebido que os homens têm entrado nessa idade, nessa última etapa da vida dele, de maneira mais debilitada. Então eles têm pouco acesso e facilidade e vontade e apoio de ir para a rua, já que não querem depender de ninguém. Eu não quero uhum. depender de ninguém hoje, né? Então eu imagino que vai ser daqui a 30, 40 anos. A gente vai continuar essa imagem de que eu sou dependente. E para os homens, esse machista que tem 70 anos, essa cultura toda, isso é muito mais complicado. Mas a gente tem mais idosos tendo oportunidade de buscar atividade física. Mas a relação é pequena, tá? Os dados do último levantamento, que todo ano o Ministério da Saúde faz pelo Vigitel, nós Ixi, temos 1% de idosos que comentam no questionário que são ativos. Mas nós temos 30 a 40% de idosos que não fazem o mínimo de atividade física para ser chamado de saudável. Isso é um problema grave que a gente tem na sociedade. uhum. E o senhor vê alguma perspectiva disso melhorar, uma vez que a nossa geração hoje já está um pouco mais ativa e talvez isso comece a ficar um pouco mais flexível daqui para frente? Boa pergunta, no sentido de ter que refletir bem rápido. Se a gente for Uhum, pensar em sociedade, as perspectivas não são boas, porque Brasil, especificamente São Paulo, a gente envelhece mais rápido do que as políticas públicas para idosos. Então, é só a gente lembrar da rua, do passeio, o ambiente construído não está muito favorável a gente ter idosos assim. Então a gente envelhece numa velocidade muito rápida e não está dando tempo dos meios
que estão disponíveis para receber a gente. É só pensar no metrô, no ônibus, como é que está isso. No tempo do farol, na velocidade dos caixas de supermercado, ou não sei qual é a tua relação com pessoas de mais idade, mas se você for ver a relação, o celular para eles, o tablet para eles, essas coisas todas. A gente está muito preocupado com os idosos hoje, porque eles não estão conseguindo receber informação de praticar atividade física, porque dependem desse meio de comunicação chamado Wi-Fi, 3G, tablet. Aí uma hora ele aprende o Teams, depois ele tem que aprender o Zoom, aí depois do Zoom ele tem que aprender qualquer WhatsApp. outra plataforma do Google. Então é muita informação. E quem ensina eles não consegue lembrar que a velocidade de falar e ouvir é diferente. Então eles ficam dependentes da gente. Então, agora, a minha perspectiva é pensar que isso tende a melhorar, mas numa velocidade muito menor. Por isso que a gente está muito contente que tenha muitos idosos chegando nessa idade de 60 e 70 ativos em todos os quesitos, né? Ativos para tomar decisão, ativos para ajudar e ativos para repensar essa área que eles vão ter que gerenciar. Na faculdade que eu trabalho, nós nem 10% dos professores hoje têm essa idade. Uhum. E aí a gente pode discutir qual é o motivo. Tem um monte, mas o mais dramático é quem tem muita idade é porque tem muito tempo de casa. Então eles acabam sendo retirados, porque ficam muito caros. Mas a leitura pode ser outra. Quem vai recepcionar esse professor com muito tempo de profissão, que agora tem 65 anos, quem é que vai contratá-lo? E ele precisa se preparar para esse mundo cibernético, esse mundo remoto. Então, a gente realmente tem uma grande situação complicada pensando em mercado de trabalho para essas pessoas. Para aquele que queria se aposentar, está ótimo, mas existe um grande contingente de pessoas que ficaram com a idade avançada, mas não querem se aposentar. Eles querem ser ativos, mas a gente não consegue consumir a área deles. Então, é um processo que a gente vai ter que repensar muita coisa para receber esse grupo, que vai ser a maior quantidade da população em breve. A relação realmente só tende a... Quando a gente compara acima de 60 anos com a quantidade de pessoas abaixo de 10 anos, a relação é muito desproporcional. Então a gente tem poucos profissionais para atender com mais 60 e tem poucos profissionais para atender abaixo de 10. E eu posso aqui falar da profissão que eu estou há mais tempo. Os profissionais de educação física estão sendo formados nas escolas, onde aproximadamente, na qual 30% a 40% das disciplinas é sempre a criança fazer exercício. Então é tudo para criança, criança, criança. Se o que eu falei aqui realmente tiver significado, a gente não tem a mesma coisa para outra ponta. Então eu estou colocando no mercado um profissional de educação física que ele sabe muito de criança, mas não tem mais essa grande quantidade de criança. Então tem pouco espaço para trabalhar. Enquanto tem, a gente pode aqui usar um número, não é uma relação correta, mas 1 para 3, para cada uma criança que eu vou ter chance de trabalhar, eu tenho 3 idosos, 3 pessoas de mais idade dando sopa na praça, no mercado, no meu condomínio, querendo fazer atividade física, só que eu não preparei os profissionais. Então, existe uma dificuldade de se adaptar a essa nova geração. Olha, fica a dica, hein, gente? Ó, é um nicho de trabalho aí para quem está começando ou para quem quer começar a mudar um pouco as perspectivas, né? Já que hoje está todo mundo precisando aí se reinventar, trabalhar com a terceira idade, eu acho que para todas as áreas é um boom aí que vai crescer e quem investir nisso vai conseguir ter bastante retorno, porque realmente a população está crescendo, né? Sim. E aí, assim, professor, a gente também costuma dizer, até o Edu tá aí, né? Tá na live assistindo. No dia que a gente fez a live juntos, a gente comentou, né? E eu comento sempre isso com ele, que nós hoje, jovens, né? Gostamos de correr, de praticar atividade física, porque assim, o corredor, ele também não é só corrida. Muitas vezes ele também gosta de funcional, gosta de yoga, gosta de uma musculação, né? Sempre tem algum treinamento de força associado, né? E aí a gente costuma dizer que esse treino, essa movimentação que a gente faz é como se fosse uma parte da nossa aposentadoria, porque a gente está investindo em coisas lá na frente, né? Então, na questão feminina, da gente prevenir a osteopenia, a osteoporose, melhorar a qualidade das nossas articulações,
até o que o senhor falou no começo em relação à autonomia mesmo, de equilíbrio e tudo mais, né? Para o pessoal jovem que está assistindo hoje, o que o senhor diria assim como um grande conselho de, olha, gente, quem ainda não começou a se mexer, mexam-se porque isso vai valer a pena no futuro. Eu pegaria essa tua última frase e ficaria repetindo aqui. Quem ainda não começou, comece a fazer. O que a gente realmente tem que entender e tem que traduzir de uma maneira diferente para essa geração nova é que a atividade física é realmente uma poupança. A gente poderia fazer o contrário. Olha, atividade física é um investimento. Mas aí a gente vai cair naquela loucura, já que é investimento, vou logo investir no que dá mais lucro mais rápido. Mas o que a gente está querendo aqui é que as pessoas entendam isso mesmo. A atividade física é um investimento numa poupança. Ela pode te dar pouco agora, mas ela vai te dar em continuidade. Então você tem um risco baixíssimo de perder alguma coisa. Então a atividade física, a gente pode traduzir hoje que eu estou pensando, tudo que você investir, cada minuto que você investir hoje em atividade física para você, você vai começar a receber de volta quando você tiver, por exemplo, nessa idade de 70, 80 anos, que você vai perceber como você é diferente de outras pessoas que não tiveram a oportunidade de entrar num programa de atividade física, correr, trotar, dançar, e aí qualquer dessas situações. A gente está dizendo aqui que é atividade física programada e no grupo de corrida do Edu e no seu grupo de corrida, ou atividade física, por exemplo, que advém da prática, por exemplo, laboral. Eu vou aqui usar um exemplo de pessoas que eu conheço lá no meu grupo que eu ando, que é você andar empurrando o carrinho do Yakult, é você poder andar para entregar o livro da Natura e poder fazer comércio. Então a gente está querendo dizer que eu faço atividade física hoje para continuar ativo para a vida toda. Ou vou falar algo mais que eu lembro daqui da minha mãe, estar pronto para, por exemplo, sair daqui, desembarcar em Juazeiro do Norte e completar a volta sozinha na estátua de Padre Cícero. Ou se a gente falar de São Paulo, e poder desembarcar, por exemplo, 2 quilômetros antes e completar uma parte da Romaria. Então a gente hoje está querendo realmente dizer que a atividade física não é só essa coisa prazerosa, bonita, colocar uma roupa elegante, poder tirar uma selfie. Não. A atividade física, movimento, e que esse movimento me deixe cumprir todas as tarefas do meu cotidiano. E aqui as tarefas de lazer, eu sair no parque para correr com meus amigos. As ocupacionais, eu poder ainda correr atrás do meu recurso financeiro. E essas atividades de empresariais e de cotidiano, né? O que eu e você estamos preocupados com os idosos hoje? É que eles não estão andando, isso é ruim, mas eles não estão andando para cumprir, por exemplo, tarefas como cuidar de outras pessoas, que é o que eles estavam fazendo. É difícil para a gente tentar entender agora o que está acontecendo com os idosos, por exemplo, esses de grupos que cuidam dos outros. Esses de grupos espíritas, ou de grupos evangélicos, ou de católicos, que tinham como tarefa do cotidiano sair de casa para entregar sopa, sair de casa para ir até a igreja, para abrir a igreja, para receber alguém porque quer falar. Então a gente está percebendo que a atividade física, esse andar, esse correr, é realmente a tradução do estilo de vida que ele escolheu. É poder ficar em pé para atender no seu comércio, é poder sair com o seu cachorro para passear e os dois poderem ter uma vida ativa. Então, a atividade física hoje é realmente pensando que em breve você vai ter tudo isso de volta. E a ideia de estar de volta é você poder não precisar da doutora, não precisar do professor todos os dias para resolver os seus problemas. Vai precisar porque a gente tem que buscá-los, mas é você poder ter independência para tomar a decisão. Amanhã, nesse horário, aquela doida chamada minha mãe, de 75 anos, decidiu sair daqui, pegar um avião e ir para um estado que também tem muito problema de coronavírus, que é o capital do Ceará. Mas por que ela faz isso? Porque ela tem que cuidar de uma outra doida chamada minha avó, que está dando trabalho no interior. Então não tem jeito, ela só respeita a minha mãe. Então tem que ir para lá e cuidar dessa. Mas são mulheres ativas, e minha mãe só faz isso porque ainda é ativa. Não é no grupo de corrida, mas é uma daquelas doidas remanescentes do Nordeste, do Sertão, que só estão onde estão porque realmente correram atrás na forma, tiveram a possibilidade de ser ativas até então. Então, a atividade física é você poder ser dependente. Acho que é o mais bonito hoje, a gente poder ser dependente. É poder sair
de casa, vamos aqui esquecer o coronavírus, né, o isolamento, mas vai poder resolver os seus problemas, ir para a rua e tomar decisão sem ficar, por exemplo, tendo que ligar para o filho, para o sobrinho, para o amigo, para poder ajudá-lo a fazer. É uma coisa que eu não consigo imaginar hoje, mas a gente sabe que a gente corre esse grande risco que isso pode vir a acontecer. Você que faz atividade física hoje, mantenha. Se puder fazer um pouco mais, melhor. Pode fazer mais intenso? O risco é grande, queria que você pedisse ajuda para alguém. Mas se você puder fazer um pouco mais, no sentido de quantidade, por mais tempo, já que isso é prazer, faça, aproveite. E corra, dance, pule, nade, tá? E se prepare que você vai ser exemplo para as pessoas mais novas. Não se esqueçam que quem chega perto dos 80, o que ele tem mais dificuldade é ficar falando para as pessoas que ele tem 80 e ele consegue andar. As pessoas às vezes não acreditam. Ainda anda? É, porque era para ter morrido. As pessoas ficam enlouquecidas. E aí ele tem que estar bem da cabeça ainda. Nossa, mas ele está tão lúcido. Ué, porque também tem que ter 90 e não pode ser lúcido. Tem que né? estar doido, né? Uhum. Tem que estar. É só lembrar. Vamos aqui usar um grupo espiritual. Uma das características de coordenar um dos maiores grupos religiosos do mundo, chamado Papa, ele tem que ter como característica ter passado dos 70 anos. E ele tem que passar dos 70 bem, e falando algumas línguas, e tomando decisões políticas. E quase tudo que acontece no mundo ele tem que falar alguma coisa. Então fica todo mundo esperando ele falar. Aqui independente da nossa crença. Mas só para resgatar aqui algumas posições. Vamos agora ligar a televisão e ver o que está acontecendo nos Estados Unidos? Todos os candidatos com mais chances de comandar a maior potência do mundo têm mais de 65 anos. Então é só a gente ver o panorama que as pessoas de mais de idade, elas realmente estão tomando decisões muito severas, muito fortes no mundo. E elas têm que estar bem fisicamente. Né? Nossa, perfeito. É bem interessante isso mesmo. E até puxando o gancho do que o senhor falou sobre da atividade, a gente a gente fez uma live no começo do mês com a Brenda, acho que ela está assistindo também, que ela é psicóloga, né? E a gente comentou sobre essa questão de motivação e tudo mais, porque nós estamos sem corrida, sem poder sair na rua, essas coisas todas. E aí a gente criou um desafio para o nosso grupo, de fazer 21 minutos de atividade física todos os dias até o final do mês. E aí valia tudo. Valia a corrida, valia a caminhada, valia descer um ponto antes do ônibus para chegar em casa, subir escada, ir ao supermercado, e todo mundo cronometrando. E assim, e o intuito disso era justamente a gente provar para nós mesmos, inclusive os corredores, de que a atividade física pode estar englobada em todo o nosso cotidiano, né? E aí a gente colocou, inclusive, isso, dança, sair para passear com o cachorro, então valia tudo, desde que tivesse um pouquinho de intensidade e que durasse pelo menos 21 minutos seguidos. E o pessoal tá super, assim, super comprometido e tá muito legal. Tá muito legal, a gente vai terminar agora no final de julho, né? No último dia de julho é o último dia para completar, e aí a gente colocou algumas metas. A gente tem uma parceria com uma assessoria que vai ceder um mês aí gratuito de treino para essa pessoa e tudo mais, como uma motivação, né? Mas o pessoal tá super engajado e a gente conseguiu justamente isso, provar que nós estamos nos movimentando independente de isolamento social, de pandemia, que nós estamos conseguindo fazer isso aí de uma maneira mais leve, digamos. E olha só, o que você fez é o que os grupos que tomam conta do mundo têm feito. Nós temos 2 datas no calendário para fazer isso aí que você está pedindo. As pessoas se preparam para o mês de maio para fazer o desafio do SESC. Que a ideia do desafio do SESC é fazer o que você fez, só que de forma competitiva. E aí, em vez de pedir para o teu grupo correr, eles fazem o seguinte: todo mundo que correu os 21, liga para um 0800, isso tudo é computado. E depois os valores representam o que uma cidade fez contra outra cidade. Olha! Né? Então, chama o dia do desafio. Então, já fica para a tua agenda, o Edu, que tem mais parceria contigo, pode te contar. E aí as pessoas se reúnem e sempre são capitais muito parecidas. Então, normalmente, São Paulo tem que competir com o México, uma metrópole do mesmo tamanho. Mas tem cidades menores.
Existe o Dia Mundial da Atividade Física, que um dos objetivos é que as pessoas façam atividade física e mandem também. Então existem, essas são duas datas que eu me lembro, mas o que vocês estão fazendo é que todos os órgãos de políticas públicas de saúde e atividade física acabam pedindo para as pessoas escolham a atividade física que você goste, sinta prazer e encaminhe. A Colômbia faz isso muito bem, Barcelona tem um grupo muito forte. Se você for parar para pesquisar isso, vocês vão ver, é modelo de incentivo. E agora com as redes sociais, muito mais. Mas isso que você está fazendo é o mais interessante. O número Na 21 é verdade mais. foi um insight, assim, com a Brenda, né? Porque ela falou, gente, a gente tem que ter nossas próprias motivações, criar nossos próprios desafios, né? Para essas questões mais psicológicas que tá todo mundo sofrendo por conta do isolamento. E a gente, vamos lançar o desafio? Vamos! Aí a gente, nos bastidores, elaborou tal, e tá muito legal, porque a gente está tentando compartilhar na nossa rede social, no Instagram. O pessoal faz vídeos, a gente manda foto no WhatsApp. E eu vou até ser bem sincera, teve uns 2 dias aí que a gente queria furar, sabe? Eu e meu marido, vamos furar, a gente tá cansado. Não, vamos caminhar. Aí a gente foi até o supermercado a pé, voltamos com as sacolinhas e cronometramos lá o nosso treino. E tá sendo bem legal. E quando vocês forem postar o sucesso, o que é bonito é soma um minuto pelo período de tempo e pela quantidade de pessoas, porque fica chique falar, somamos, e aí fala um número gigantesco, né? 1000 minutos de atividade física na pandemia. Ideia. Porque esses números vão fazer que todo mundo entenda, mas que número é esse? E aí cada um vai querer fazer o cálculo. Aí depois, quem quiser te pergunta. Você fala, a gente multiplicou pelo número de dias, número de pessoas, e aí fica essa coisa, que é realmente o que chama atenção, né? A gente precisa de estímulos como esse. Como você disse, com prazer. Sim, e o mais legal, foi muito legal. faça. Né? Foi muito Continue, legal. Aliás, está sendo muito legal. Até o final do mês, vamos ver como é que vai ficar. E, professor, a gente, voltando agora para o assunto dos nossos idosos, eu vejo assim, meus pais estão assistindo a live também, eles também já passaram dos 60, inclusive a minha mãe ganhou 60 no meio da pandemia, virou grupo de risco. Ela entrou na pandemia sem ser grupo de risco e ganhou o grupo de risco entrando. Brincando, né, com ela. A gente brinca com ela, foi o presente dela de aniversário, entrou para o grupo de risco. E assim, o que eu vejo? Quando eles eram mais jovens, moraram aqui em São Paulo e tudo mais, não tinha essa coisa, esse incentivo de fazer atividade física que a gente tem hoje, né? Por mais que tínhamos acesso à informação e tudo mais, é uma geração que ainda não tinha esse incentivo que a gente põe a criança hoje para fazer natação, para não sei o que lá. E aí, assim, o que o senhor diria para eles que não tem esse mindset de que tem que fazer uma atividade para trazer o benefício para a sua própria autonomia? O que o senhor diria para eles, assim, para incentivá-los a criar uma rotina de atividade? Vamos à parte científica, né? Então, uma das diretrizes da Organização Mundial da Saúde, essa mesma que está coordenando os dados do Covid, ela coloca dentro do seu estatuto, né, teve uma assembleia da Organização Mundial de que todo adulto tem que ter pelo menos 30 minutos de atividade física dia. Isso faz parte da resolução para manutenção dos níveis de saúde. Então, não vamos usar a palavra obrigatório, mas para quem quer se sentir saudável, você precisa ter 30 minutos, independente da idade. O que fica interessante é que quem completa os 60 anos, como a tua mãe, e tem esse privilégio, ela tem que, além dos 30 minutos o aeróbico, ela tem que fazer força, flexibilidade e equilíbrio. E tem que fazer, e tem que manter essa prática. Agora, o ideal é que essas pessoas como ela, como a minha mãe, e quem estiver aqui vai contar para outros, é que isso seja entendido que a gente está falando de manutenção do nível de aptidão física que essa pessoa tem. Ou seja, se eu faço atividade física, eu tento manter o meu corpo no estágio que ele está e com isso as realizações, as minhas tarefas do cotidiano vão ser feitas quase que na mesma situação, com o risco de eu vir a ter uma lesão cada vez mais baixo. Então, quem é ativo hoje, em comparação com quem não é, tem melhor índice de saúde e baixo risco para as doenças que se aproveitam. Vamos falar especificamente desses 3 fatores de risco muito cruéis, que é a obesidade e hipertensão. Né? E aí vamos colocar também os níveis de colesterol. Esses 3 fatores, eles
gostam muito de pessoas que são sedentárias, porque eles têm mais chance de fazer estragos do que pessoas que são ativas. Como é quase que natural a minha pressão aumentar quando eu faço mais idade. É mais difícil controlar o meu nível de glicemia quando eu tenho mais idade. Um dos remédios para manter esse nível pressórico mais baixo, ou no normal, ou meu nível de glicemia normal, um dos primeiros remédios hoje é a atividade física. Então, vamos dizer, então, usando o conceito médico, é um tratamento não medicamentoso, atividade física. Ele funciona muito parecido com os primeiros remédios que a gente vai ter que tomar apenas para manter o nosso corpo que a gente tem. É comum hoje ter 70 anos e ter 2, 3 remédios ali na pia logo pela manhã. E eles tomam e ficam bem. Eles nem têm ideia que isso não é só para prevenção. Então, coloque também a pílula da atividade física, seja 21 que vocês estão fazendo, seja 30. Fez mais idade, você precisa desse remédio chamado a atividade física. A atividade física, traduzida aqui do ponto de vista conceitual, qualquer movimento corporal que você faça de maneira voluntária. Então é correr, andar, trotar, dançar, passear, são as tarefas que você mais faz. O ideal é que você faça 30 durante o dia. Mas você pode tomar essa dose em blocos menores. Você pode tomar 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. No processo de pandemia, agora do isolamento, a gente está oferecendo pílulas de 5 em 5. Então pode fazer 5, descansa 1 hora, faz mais 5. Tá difícil? Faz 2, descansa 30, faz 2. Já que não está dando muito certo fazer atividade física, então vamos lembrar de qual é o fator de risco. O fator de risco aí é inatividade física, é ficar parado, é o tempo de TV. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Eu e a Juliana estamos brincando contra um fator de risco, que a gente está sentado. Então daqui a 59 minutos isso vai cair, mas é tudo combinado, porque quem desenhou o tempo do Instagram também assistiu essa live, porque as recomendações são essas realmente. A recomendação é: a cada 60 minutos, dê um break, faça atividade física e comece novamente a sua atividade sedentária. Porque a atividade sedentária também faz parte do meu cotidiano. A gente só está aqui conversando porque a gente tem que passar essa informação. E é melhor fazê-lo sentado. A gente podia fazer em pé, andando para frente e para trás. Daria. Só que a gente não treinou muito bem. Dessa sugestão para o convidado. Sim, Vamos ver quem vai topar. Topa, é uma sugestão. Acabei de sair de um bate-papo com um grupo do Ministério do Esporte da Colômbia, que eles faziam isso. A cada 3 falas de 20 minutos, entrava um professor e dava atividade física. E pedia-se para todo mundo colocar a câmera para se fazer. É uma forma interessante. Então, a gente tem que ser ativo dessa forma. Então, e quando a gente fala de ser ativo, é ficar longe do tempo sedentário. Para quem gosta de anotar algumas loucuras, já tem projeções matemáticas de quanto tempo parado está consumindo o meu tempo de expectativa de vida. Existe uma relação aí que 6 horas por dia, durante muito tempo, pode chegar a levar 5 anos da minha vida. Ou seja, se eu ficar 10 anos da minha vida, 6 horas por dia direto de atividade sedentária, isso pode antecipar a minha passagem aqui. Eu vou embora 4,8 anos antes. Tudo bem se eu fosse de uma vez, mas a gente dá para entender, se eu fui 4 anos antes, eu fiquei doente 4 anos antes também. Então, este corpo humano que a gente tem aqui, essa estrutura física, biológica e toda a sua estrutura emocional, ela nasceu para se movimentar. Agora a gente querendo usar um pouco da antropologia, essas coisas chiques, mas nosso corpo foi desenhado por uma coisa muito especial que fez com que a gente se movimentasse. Você pode verificar que mesmo que você queira dizer que você ensinou alguém a andar de bicicleta, que você ensinou alguém a andar, fique tranquilo. Aquela coisa chamada criança, ela ia ficar de 4 apoios, ela ia ficar de 2 apoios, ela ia dar o primeiro passo e depois ela ia começar a correr. Mesmo você falando que incentivou, fique tranquilo. Essas coisinhas aí, eles sabem o momento de ficar em pé. O corpo humano foi desenhado para se mexer. Alguns colegas nossos, alguns amigos, alguns parentes não têm essa possibilidade de se movimentar na mesma facilidade.
mas eles também, na situação que estão, eles se movimentam e assim é sinal de vida também. Então, a atividade física é muito da tradução do nosso estilo de vida aqui na Terra. Nascemos para nos movimentar. Esse é um pouco da estrutura do esqueleto humano. A gente nasceu para isso. Não, muito legal. Não, mas é bem isso mesmo, né? Porque estava até lendo um artigo esses dias, falava que realmente um dos esportes que mais imitam a nossa fisiologia é realmente a corrida, né? Porque eles aceleram o movimento que a gente naturalmente iria fazer. Então, a questão de movimentação, de quadril, né? De tornozelos e joelhos e tudo mais, a questão dessa mecânica, estava estudando um pouquinho sobre mecânica de corrida e era bem falando sobre isso, assim, de imitar o nosso gesto fisiológico. Então, que é natural, né? Então, não puxando sardinha para corrida, mas É. vai que, né? Não, mas você pode continuar puxando para a sardinha, mas que muito do que a gente sabe hoje dos estudos foram baseados nesses movimentos básicos. Então, era Uhum, muito no andar e no correr. Depois a gente pegou essas informações, os pesquisadores, e foi transportando para as outras áreas. Mas a ideia, se a gente lembrar que quem primeiro precisou entender a manutenção de um corpo saudável era preparar pessoas para uma dificuldade chamada guerra. Então, muitos dos estudos eram desses homens que andavam dias e dias na guerra carregando cargas. Se a gente quiser ficar mais filosofar mais um pouquinho, a grande lembrança da magia da máquina humana foi quando aquele doido fez o que vocês gostam. Ele correu 42 quilômetros para falar, ganhamos a guerra. Depois ele tentou voltar e parece que não conseguiu. Mas a maratona ganha o nome em função da distância, da região e tudo mais. Então, a máquina humana, ela foi realmente desenhada, se a gente assim quiser, para essa situação do andar, correr, e ela foi adaptada. O que a gente pode lembrar é que, nesse momento, a máquina humana de correr, chamada mulher, ela tem pouco tempo de experiência, já que a gente, homem, não deixou vocês fazerem atividade física, porque a gente queria vocês escondidas dentro de casa. E quando vocês ficaram muito boas, a gente não deixou vocês praticarem o esporte. Só lá na frente que vocês foram apresentadas à maratona. Então, para quem gosta desse assunto, muito do que a gente sabe é em esqueleto de homem. Esse homem aqui com H minúsculo, então da máquina masculina. Na máquina feminina, isso é muito recente. Então, por isso que ficar copiando modelos masculinos para o feminino na corrida, a gente pede cautela, porque não só são estruturas diferentes, mas tem pouco tempo e pouca quantidade de mulher exposta a esse fenômeno chamado corrida. Por isso que gostam de fazer aquelas projeções, um dia a mulher vai correr muito parecida com o homem. Existem projeções matemáticas, mas é porque agora a mulher está evoluindo muito. Porque agora ela está praticando. O homem evolui menos, porque ele já está quase no máximo da estrutura, então ele já está no máximo da adaptação. Pensar que ele vai melhorar mais um pouco é imaginar que esse osso quebra, esse músculo é arrancado. E a máquina humana feminina, ela está em formação e ela está se adaptando a essa oportunidade. Então existe uma ideia de que alguns tempos podem se igualar. E é verdade, né? Mas o homem ainda vai estar um pouco na frente, porque ele se adaptou a mais rápido a isso daí. E a mulher tem umas adaptações diferentes, biomecanicamente de quadril, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade para alcançar a velocidade do homem mais rápido. Mas ela vai correr igual outro homem, guardado as proporções, sim. legal. Não, é muito. É tão legal ficar falando sobre isso, né? Eu fico encantada de ouvir o senhor falar assim, porque é um assunto que eu gosto muito e eu acho que vem muito de encontro com o que a gente quer justamente trazer aqui, que é incentivar as pessoas a se movimentarem. É óbvio que eu falei, a gente fala muito sobre corrida porque é o nosso esporte preferido, mas eu, Juliana, as pessoas que estão à minha volta sabem que o quanto que eu incentivo as pessoas a buscarem alguma coisa que tragam prazer para elas e que elas constituam aquilo como um hábito, né? Seja corrida, seja ir para academia, ou seja, sei lá o que, dançar, né? Então, até puxando um pouquinho nesse assunto, eu tinha colocado no final do nosso bate-papo para o senhor dar algumas dicas, né? Para os idosos, para eles se manterem ativos e conseguirem atingir essas metas aí dos 30 minutos
e dos exercícios de equilíbrio e tudo mais, pensando também naquele esqueminha, né, que o senhor fez quando fez a live com o Edu, falando sobre, segunda faz não sei o que lá, terça faz não sei o que lá. A gente tem pouco tempo, mas resumidamente, assim, o que o senhor poderia dizer para esse pessoal que está assistindo e para quem vai assistir depois a reprise, que vai ficar gravado no YouTube? Que bom. Depois eu até passo para o senhor. Vai ficar Vamos tentar gravado sim. porque é oportunidade para o pessoal assistir depois, né? Porque vai querer que vai assistir Corinthians, né? Então vai querer assistir depois. Ok. Não, mas que E... bom. Vamos tentar, a gente fala assim. Né? Uhum. Você viu uma pergunta que apareceu aqui, que é interessante? Tem a Vera, acho que deve ser Uhum. Vera o nome dela, ela falou Uhum. dançar e tudo de bom, e é verdade. Se você não gosta de correr, porque ainda não correu, e por que eu fiz esse comentário? Ainda não correu, porque tem uma pergunta anterior. É verdade que corrida vicia? É verdade. Tá? Por isso que eu evito correr, porque eu não quero ter esse vício. Eu prefiro dançar, eu prefiro correr atrás da bola, eu ainda não fui tão apaixonado. Mas, realmente, qualquer prática de atividade física, ou vamos dizer o contrário, qualquer comportamento saudável que você coloca na tua vida de maneira repetitiva, tem grande chance de você querer fazê-lo de novo. E se isso é vício, então vicia. E é verdade que fazer atividade física libera substâncias prazerosas no corpo. É verdade também. Esses estudos estão comprovados. É por isso que quem gosta de corrida fala de corrida. Então agora talvez você entenda porque existem homens e mulheres que querem ficar grandes, muito grandes, musculosos ao ponto da gente se assustar. E a gente é tão grosseiro que a gente olha para eles e fala, também está tomando Guaraná? Boba. Mas lembrar o seguinte, aquilo é tão prazeroso, que o prazer para eles vem em serem pessoas maiores do que aquelas do cotidiano, que a gente não vê no dia a dia. Assim como a gente não vê corredor no dia a dia. A gente, inclusive, nem gosta muito e começa a ficar bravo com esses corredores. Já vai começar a correr. Aí o tênis é Não, diferente, e assim, fica correndo no meio da rua, fica querendo quer atropelar o carro, me esbarra em mim na calçada, e não sei o quê. Para você que gosta, tem um vídeo do Zé Roberto, aquele ex-jogador de futebol, quer dizer, mas acho que no máximo 42 anos, que ele gravou uma live para vocês. Ele faz um TikTok rapidinho que ele faz isso. Então ele para no ponto de ônibus, acho que ele deve estar em Barcelona ou na Inglaterra, ele fala, fui correr no hotel, me expulsaram. Fui correr na rua, não pode. Vou correr na calçada. E ele sai correndo. Então, quem tem a chance de viajar, por exemplo, para a América do Norte, aqui para os Estados Unidos, a gente está achando que todo mundo lá é gordo, mas o que tem de muito lá nesse local é a quantidade de gente correndo. E todos com shorts de corrida. Então, é do cotidiano. Então, as pessoas estão correndo muito e estão correndo cada vez mais, porque é prazeroso realmente, né? E agora, você que tem mais idade, não demore muito a começar a andar por mais de 20 minutos, porque senão teu corpo vai ficar com algumas dores que depois você vai colocar a culpa da dor na corrida. A corrida já tem a sua dor, assim como dançar demais também machuca. A gente sabe, inclusive quem fica muito tempo na rede também reclama de dor, né? Então o que a gente está querendo? E aí, usando um pouco do que a Juliana disse, você que está agora e não tem uma agenda da atividade física, então vamos fazer isso, vamos criar uma agenda da atividade física. Primeiro ponto, a agenda da atividade física é de segunda a domingo. Não é a agenda do teu filho ou do teu sobrinho da academia que é segunda, quarta e sexta. A deles é diferente, porque eles fazem tanto na segunda que na terça tem que descansar. Para quem passou dessa idade, o que a gente está querendo é que a atividade física seja todo dia. Assim como esses corredores correm todo dia. Se você acompanhá-los, vocês vão ver que um dia eles correm mais e no outro eles correm menos. Num dia eles correm forte, no outro dia eles correm fraco. Eles gostam muito de palavras chiques, né? Eles são cheios de intervalado, intervalado, forte, fraco. Eles assim moderado, como natação, intenso, não sei o quê. Sim. E a natação também é assim. Se você for na natação, é a mesma coisa. Então, primeiro ponto, a semana da atividade física para o idoso é uma semana normal, é uma semana do cotidiano, porque a gente está dizendo de um remédio saudável. É todo dia que bebe água, é todo dia que toma banho, é todo dia que dança, é todo dia que nada, é todo dia que brinca com o cachorro.
O que a gente está querendo agora é que desses todos os dias, 5 deles você deixe para atividades aeróbicas. Aeróbicas aqui, atividades que você pode passar de 3 minutos sem parar. Então, ande mais que 3 minutos, nade mais que 3 minutos, dance mais que 3 minutos. Mas lembrando, no final tem que dar os seus 30. Então você fez 30 na segunda, 30 na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Pode fazer sábado? Pode. Pode fazer domingo? Meus parabéns, melhor ainda. Só que o que a gente está querendo agora é que desses 7 dias, que pode ser 5 aeróbicos, que é atividade de longa duração, a gente queria que você tivesse 3 dias de atividades de fortalecimento da musculatura, que as academias chamam de exercício resistido, exercício de resistência, exercício trabalhando com peso. Então a gente queria que você trabalhasse a força muscular do teu corpo. Então 3 dias, então vamos lá, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, você vai ter o aeróbico junto com a força muscular. E aí, se você tiver um professor, peça para ele. Se você não tiver, lembre que você precisa executar movimentos de fazer flexão nas suas articulações. Se é do cotovelo, encosta o cotovelo, de forma que feche. Se é do joelho, dá um jeitinho de fechar o joelho. Então você vai perceber que o teu corpo ele faz bastante flexão e extensão. A gente queria que você fizesse isso. Se puder colocar uma carga adicional, melhor. Na atividade física isso vale, mas é melhor, né? E aí você coloca uma carga adicional, pouco peso, e tente fazer pelo menos 10 repetições. Mas, por favor, de forma que quando você chegar na 10ª, você esteja bem. Quem faz aquela 8ª gritando, a 9ª repetição bufando e a 11ª quase falando um palavrão, são para as pessoas que querem ficar maiores, querem muito, querem camisetas mais apertadas e querem tirar foto. Não tem problema. Eles têm que gritar. Você, idoso, você tem que fazer esse movimento de abaixar e levantar o peso, de preferência cantando, ou assobiando, ou respirando normalmente. Nós não queríamos que você fizesse segurar a respiração, como esses atletas, que enchem o peito de ar, leva o peso, depois solta. Porque isso aumenta a pressão. Se você for fazer sozinho, isso pode ser um risco. O teu professor pode te ajudar. Então, levante abaixo o peso, levante abaixo da cadeira, respirando normalmente, de forma. E por que o cantar, que a gente falou, e assobiar? Porque eu queria que você fizesse isso sem parar a respiração. Não é aconselhável. Acabou? Não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta aeróbico, terça, quinta e sábado força. Agora você tem que encaixar aí 2 dias de flexibilidade e 2 dias de equilíbrio. Mas pode fazer mais? Pode. É melhor? É. O que a gente gostaria é que no dia que você for fazer equilíbrio, coloque ele como primeira atividade. Porque qual que é a ideia? Se equilíbrio você tem que estar bem e você não pode desequilibrar, se você for fazer ao final da sessão, você está cansado do aeróbico, chateado da força e reclamando do alongamento. Então faça o equilíbrio como primeira tarefa. E o equilíbrio, você decide como que você está. Ou você tenta criar uma situação de desequilíbrio para depois você organizar o corpo. Então você pode levantar o pé e deixar o outro no solo, também não tem outra forma, né? Mas você pode deixar a mão na cintura e ficar se equilibrando. Ou andando sobre uma linha. Mas, por favor, se for fazer isso em casa, faça o possível para no desequilíbrio você não precisar se apoiar em nada que possa te causar risco, como mesa de vidro, panela, geladeira. Então faça isso numa parede que você possa colocar a mão e sujá-la, que ninguém vai reclamar se for sua. Então, eu sei que quem tem 60 vai ficar chateado. Você está de brincadeira, tem os 60, vou ter que ficar apoiando. Tá bom, então para quem tem 80, você pode fazer um pouco disso. Tá? Lembrando, e outra, se você está muito fácil, faça andando para frente. Se ficou muito fácil, faça de costas. Ande nas pontas dos pés, ande sobre os calcanhares. E se você estiver muito avançado, porque você é muito chique, experimente perto da parede fazer com o olho fechado. Professor, a gente tem 40 segundos para então terminar. Você decide.
Então, Não, a eu agenda queria, acabou. não queria te Aeróbico, interromper. força. Não queria te interromper, porque está muito legal. Acho que depois, inclusive, a gente pode até disponibilizar aquela tabelinha. Eu vou mandar para o senhor para Muito boa. revisar. A gente manda a tabelinha, posta no Instagram para o pessoal poder ter informação, tá? Então, desculpa Se assim for terminar na aquela, correria, sim, mas eu queria imagina. muito agradecer ao senhor. Foi extremamente produtivo, foi lindo. E te dou aí 15 segundos para você terminar, falar o que quiser. Obrigado, pessoal. Não, imagina. Eu quero agradecer a tua disponibilidade em convidar. Espero que isso realmente impacte. Eu quero agradecer aos colegas que entraram aqui. Olá, Diego. Que bom. Aqui tem o Diego.